acho que, novamente, a gente está diante daquela primeira questão levantada, né, que é a gente saber a diferença entre negação e negacionismo. Essa pergunta tem a ver mais com a questão da negação, né? São pessoas que não viveram a época, que acreditam em coisas que ouviram, ou porque estudaram numa escola militar, ou porque fazem parte de uma igreja que prega nesse sentido, ou porque ouvem histórias de família, e essa família foi marcada pela ideologia, né, anticomunista, que, como eu já falei, é forte no país, mas isso é diferente do negacionismo enquanto projeto, né, conforme eu disse, né, com interesses políticos, econômicos, financiamento, né, historiador de revistas, sites, filmes, documentários. Um exemplo claro que a gente pode ter é o site do Brasil Paralelo. Se a gente entrar, parece tudo perfeito, tudo maravilhoso, como se fosse tudo certinho, como se fosse uma academia, né, uma faculdade com seus cursos, com seus vídeos, com seus filmes, com seus documentários, né? Só que aquilo é pago e é intencionalmente feito para construir uma mentira sobre uma realidade histórica que não foi aquela, o que é muito complicado, né, e exige de nós muito cuidado. Então, essas pessoas que não viveram a época, né, não tiveram contato com repressão, tortura, que não têm acesso ao conhecimento ou à informação, elas possivelmente vão aderir ao projeto negacionista por ignorância. O nome disso, né, é alienação. Elas não estão com a consciência do todo que está ocorrendo à sua volta. Agora, isso pode ser desfeito com conhecimento e isso pode gerar mudança de postura delas. A gente tem visto isso. Eu comentei recentemente, me chamou muita atenção uma matéria que saiu no jornal alguns meses atrás, de filhos de torturadores na Argentina, mas agora também aqui no Brasil já começa a ter, filhos de torturadores ou filhos de militares que participaram ativamente do processo de repressão na ditadura argentina, na ditadura brasileira, que estão começando a construir coletivos em que eles discordam da postura dos seus pais. Certamente isso é um processo bastante doloroso, é bastante difícil. Claro que é difícil também para quem teve os seus pais mortos, assassinados, torturados, são feridas que ficam, né, nas famílias, e ficam ali durante muitas gerações, até que a sociedade como um todo possa elaborar isso e discutir isso e fazer o luto disso. Agora, essas pessoas que têm acesso às informações, à realidade do que aconteceu, a partir de um conhecimento histórico balizado, testemunhos, fontes, e que continuam a negar, essa pessoa, então, é um adepto do negacionismo, e aí ela está reafirmando o negacionismo. Então, isso significa que ela está assinando embaixo desse projeto negacionista, o que é diferente de estar negando porque está nessa coisa meio flua, meio indefinida e meio indeterminada, que é não saber, de fato, como é que as coisas funcionaram e aconteceram. Sim, isso ajuda no processo de negação. Reiterando a pergunta anterior, né? O processo negacionista, o negacionismo é um projeto. Aderir ou não é uma escolha política, ideológica, mas ajuda no processo de negação. Agora, vamos lá. Quanto à formação dessa memória, né, da ditadura em lugares distantes dos grandes centros, isso é toda uma questão, eu já ouvi várias vezes, né? Eu diria que depende de alguns fatores. Por exemplo, de onde se está falando, né? Lugar distante de um grande centro, normalmente é periferia ou mesmo uma região rural. Mas houve periferias, né, e regiões rurais onde houve luta, né? Por exemplo, as ligas camponesas no Nordeste, as guerrilhas de Caparaó, de Trombo, de Formoso, do Vale da Ribeira. Então, nesses lugares não tem nenhuma memória, é distante dos grandes centros, mas não tem memória. Então, provavelmente essa memória foi silenciada ou foi apagada. E aí a gente tem que entrar na questão
da disputa de memória que eu vou falar já já. Vejam, por exemplo, a memória do que foi a guerrilha do Araguaia, distante do grande centro, sul do Pará, né, Tocantins, aquela região do Araguaia, né, onde o PCdoB foi construir a guerrilha. Hoje a gente sabe, né, a partir do momento que existiu a Comissão Nacional da Verdade, que foi muito maior a repressão até do que a gente tinha imaginado, que, enfim, muitos índios foram massacrados, foram mortos, que se jogou napalm em cima da floresta, machucando a população ribeirinha, que podia nem estar envolvida com isso, ou índios, muitos camponeses, né, enfim, nem são camponeses obrigatoriamente, eles estão na floresta, né, mas as populações ribeirinhas dos grandes rios, os rios daquela região, eram chamados, eram recrutados para ajudar o exército naquele processo de repressão. Eu recomendo, por exemplo, ver um filme como Os Soldados do Araguaia, em que os próprios soldados do Araguaia contam essa história, como eles também estavam sendo obrigados e muitas vezes torturados para participarem da repressão, que é uma coisa doida, e que também isso aconteceu. Então, onde está? Essa memória ficou calada há muito tempo. Durante muito tempo não se falava, por exemplo, do Curió, que foi um dos grandes nomes da repressão do Araguaia, do coronel, né, Curió. Então, hoje já se fala. Então, essa memória também já começa a aparecer. Então, como ela se formou? Sim, ela se formou. Ou foi em lugares muito distantes e efetivamente não chegou alguma coisa, não chegou por falta de informação, ou foram lugares onde sim tem uma memória, embora sejam de floresta, ou rurais, ou de Pantanal, etc., mas essa memória foi silenciada. Mas existem também, quer dizer, fatores para a gente considerar, como, por exemplo, lugares com maior ou menor penetração das escolas militares. Porque as escolas militares, gente, elas construíram livros de história específicos, que contam a história do Brasil de maneira específica. Não vão chamar o golpe de 64 de golpe, vão chamar de revolução, vão dizer que era em nome da democracia, que aquilo não era uma ditadura. Então, esses livros de história, dependendo do qual fosse a escola militar, por quem fosse dirigido e que livro tivesse adotando, eles estão contando essa história, né, de uma forma diferente, eles estão disputando a versão da história. E vão dizer, não, estávamos em guerra. Então, guerra é guerra, e como dói, e está valendo tudo. Mas não é bem assim, né? Já falamos que era completamente desproporcional, e não estávamos em guerra. Teoricamente, o Estado estava controlado, né, em nome da ordem e do progresso, né? O binômio da doutrina de segurança nacional, segurança e desenvolvimento, é uma nova rodada na chave da positivista da ordem e do progresso. Bom, é preciso também a gente considerar se havia maior ou menor penetração dos partidos de esquerda no período anterior ao golpe, PTB e PCdoB, nesses lugares mais de periferia ou mais distantes dos grandes centros urbanos. Havia maior ou menor força do coronelismo, porque a figura dos coronéis, né, a capilaridade dos coronéis desses lugares precisa ser considerada. A quem esses coronéis estavam ligados? Quando tinha, por exemplo, a eleição, né, dos dois partidos do período da ditadura, os dois partidos permitidos, né, a Arena ou o MDB, como agiam esses coronéis no interior do país? O coronelismo sob a ditadura, ainda tem bastante coisa para ser estudada nesse sentido. Quando esses coronéis eram mais progressistas, de modo geral, eles eram ligados ao varguismo do PSD, né, do Partido Social Democrata do período anterior ao golpe. Depois do golpe, de modo geral, esse pessoal vai aderir à Arena, né, que depois vai virar PFL, PMDB e os partidos derivados disso. Então, a gente precisaria entender melhor essa capilaridade do coronelismo, eu acho, né, das escolas militares, e de onde havia essa possibilidade de penetração ou não dos partidos de centro-esquerda, né, nas regiões longe dos grandes centros. Não conheço ainda estudos suficientes sobre isso. Então, é bacana vir a
a entender. Outra coisa que é importante a gente entender, né, que é fundamental, o fato de que a ditadura não era só uma questão política e de repressão, embora isso não seja pouco, era um projeto de desenvolvimento nacional. Era, portanto, um projeto econômico também, não só um projeto político. E esse projeto econômico foi um projeto que teve altíssimos custos humanos. Por exemplo, levou um monte de população de sem terra, né, de pessoas que ficaram sem terra por causa da Revolução Verde agrícola no sul do país, e levou para trabalhar na Transamazônica ou nos grandes projetos do norte do país. Depois esses projetos foram abandonados, não foram levados adiante, essa população ficou solta. A esmo levou gente do Nordeste para lá. Então, que não há memória, né, longe dos grandes centros. O que aconteceu com esses colonos que foram levados para projetos de colonização ao longo da Transamazônica e que isso acabou e ficou por aí? Não há memória, por exemplo, dessas grandes obras, dos trabalhadores dessas grandes obras. Então, é interessante a gente pensar também o que aconteceu com o trabalho. Eu sempre falo, e isso é importante a gente reiterar, a gente precisa olhar a história do trabalho nesse momento. O pessoal de História do Trabalho tem mostrado coisas interessantes a esse respeito. Os trabalhadores tiveram um arrocho salarial enorme por conta do projeto de desenvolvimento do país. A contraface do milagre econômico, né, que beneficiou a classe média, era um arrocho salarial imenso. Era a formação, né, do antigo INPS, com filas enormes de pessoas tentando ter acesso à saúde pública e morrendo na fila. Era epidemia de meningite atingindo, né, as populações urbanas, e sem que as pessoas pudessem dizer, porque os jornais estavam censurados e não se podia falar da epidemia de meningite nos jornais. E como é que essas epidemias atingiram os trabalhadores rurais ou de periferia ou mais distantes dos grandes centros? Então, há alguns trabalhos muito interessantes sendo feitos, por exemplo, no CPDA, que é o que eu conheço melhor, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é trabalhar com a memória dos trabalhadores rurais da ditadura. Então, tem alguns projetos ali sendo desenvolvidos que é bacana a gente prestar atenção. E a gente precisa entender também esses silenciamentos, né? Quantos arquivos a gente ainda tem fechados, os arquivos militares que estão fechados, e a gente luta para que eles sejam abertos, né? Arquivos perdidos, a censura de materiais, a autocensura de muitas pessoas. Quantas vezes a gente já ouviu, eu sei de muita coisa, mas eu não vou falar absolutamente nada. A gente sabe que nem todo mundo testemunhou nas comissões estaduais de verdade ou na Comissão Nacional da Verdade. Há muitos testemunhos, né, ou seja, uma memória individual, familiar, que podem ser traumáticos ou não, mas que não foram acolhidos pela sociedade, não sofreram o devido debate político. Fazer luto é fazer o debate social e político dessas dores, desse processo todo, para que a partir disso a gente possa dar o devido trato historiográfico, já que memória e história não são a mesma coisa. De qualquer forma, é preciso que essas coisas venham à tona, que essa memória apareça e que a história possa lidar devidamente com isso, com os documentos, com os testemunhos, com a fonte, com a organização cronológica, com o cotejamento de fontes sobre essa época. Por fim, é importante a gente lembrar que a memória não é homogênea, né? Ela é um campo de disputa, né? De onde vem a expressão guerra de memória ou disputa de memórias. Então, eu diria que há uma memória, sim, ela distante dos grandes centros, mas que a gente precisa entender como é que ela é formada. Eu acho que a gente deve levar em consideração esses fatores que eu falei, talvez até outros, né?